raça. O Evangelho de Cristo nos mostra na igreja primitiva o apóstolo Paulo, judeu, falando em grego para uma população diversificada no Império Romano, a partir de uma igreja com gente de origem africana, de origem semítica, indo-europeia, no evangelho que cresce para todos os povos da terra. Impressionante, Atos 17, 26, em Atenas, Paulo diz que Deus fez de um só todos os povos para que eles habitassem os lugares onde estão na terra, mostrando a riqueza e a diversidade que existe na criação divina. Apesar de alguns confundirem as coisas indevidamente, nós sabemos que pela palavra de Deus somos todos um só, na verdade, uma só raça. Olá! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais essa celebração online da IBNU. Queremos convidar vocês a irem se acomodando, se preparando, para em breve a gente poder louvar a Deus, ouvir um pouco mais da sua palavra e ter esse tempo de comunhão juntos. Amém! Compartilhem esse link aí com seus amigos, com seus colegas, convide todo mundo para que todos possam fazer parte desse momento tão especial de celebração. Bora lá!
Nós chegamos agora no nosso momento de gratidão e hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre as pequenas bênçãos do todo dia. Nós geralmente, quando pensamos em gratidão, vamos buscar grandes coisas ou fatos maravilhosos para agradecer, e eles acontecem nas nossas vidas. Mas quantas pequenas bênçãos nós temos todos os dias que nós nem reconhecemos. O nosso planeta continua no lugar, a gravidade continua funcionando, o ar que nós respiramos, o nosso corpo, para o nosso corpo funcionar perfeitamente, são tantos detalhes que têm que estar sincronizados. Então, a cada dia de vida, a cada respiração, são tantas bênçãos que nós recebemos do Senhor no nosso dia a dia e outras que nós nem percebemos. E eu quero reconhecer também a presença do Senhor e agradecer por essas pequenas bênçãos que nós não nos lembramos. Obrigada, Pai amado, Senhor, por todo o cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui, obrigado porque nós podemos estar reunidos aqui, Senhor, ainda que virtualmente, para te honrar e glorificar o Teu nome. Nós te agradecemos por todas as bênçãos em nossas vidas, Senhor, as grandes, as pequenas e aquelas que nós nem percebemos. Em nome de Jesus. Amém. Abençoados também. Há
E esse é o momento de a gente se colocar diante de Deus. Eu queria que você, aí onde você estiver, você se colocasse agora. E se você tem algum motivo de clamor, de pedir a Deus, você se coloque a mão no coração. E se você tem algum motivo de gratidão também, algum motivo de louvor a Deus, também você se coloque agora diante dele. Então nós vamos orar juntos, em comunidade aqui, para que realmente a gente não só, apesar de estarmos longe uns do outro, a gente também esteja juntos em oração e clamor diante de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos e nesse momento nos colocamos diante de Ti, Pai, de vários lugares do mundo, de vários lugares do Brasil, Senhor, e juntos como um corpo, como uma só comunidade, Senhor Deus, unidos em oração, nós colocamos os nossos motivos, seja em qualquer área, Senhor Deus, que o Senhor conhece a cada um, as dificuldades de cada um, o Senhor conhece, Senhor, o momento de crise de cada um, mas também o Senhor conhece, Senhor, o coração que está grato, um coração que está exultante diante de Ti, Senhor Deus, por tanta coisa que o Senhor tem feito, e nós colocamos juntos diante de Ti. Senhor, alcança, coloca a Tua mão sobre as necessidades de cada um, e também, Senhor Deus, recebe a nossa adoração e a nossa gratidão nesse momento. Pai, que a nossa vida esteja a cada momento diante de Ti, e Senhor, que nós não nos esqueçamos que o Senhor está conosco, o Senhor está à frente e que nós podemos realmente confiar em Ti e descansar no Senhor, Pai. Que nós não tentemos fazer com as nossas próprias forças, mas a gente dependa e confie em Ti somente. E nós nos colocamos, Senhor, entregando a nossa vida diante do Senhor e também em adoração. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Não fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência, sim, por mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre,
Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão aqui no canal da IBNU, nesse período que nós estamos falando sobre a missão da igreja, a missão que o nosso Senhor entregou para o seu Filho, que veio cumprir uma missão de salvação e de resgate, e entregou depois a nós, a sua igreja, para completar, para continuar desenvolvendo o trabalho que ele iniciou aqui. Mas muitas vezes a gente pode ser pego num contrapé porque a gente pode imaginar que consegue conceber, consegue compreender a totalidade da ideia, do pensamento, daquilo que Deus quer fazer aqui nesse mundo com a sua criação. E muitas vezes a gente acha que por entender bem, por compreender bem tudo aquilo que faz parte desse plano salvífico de Deus, a gente acha que pode adivinhar ou pode pensar quais serão os próximos passos, quais serão os desdobramentos das nossas ações e das ações das pessoas em várias partes do mundo nesse caminhar da missão. E se Deus se arrepender? E se Deus voltar atrás? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, baseado no livro de um profeta lá do Antigo Testamento, um livro que é muitas vezes contestado, o pessoal meio que não entende direito a sua mensagem ou acha que ela é uma mensagem muito confusa por conta das informações que esse livro traz e pelos ecos na história, pelo que vai acontecer posteriormente. Nós vamos falar já sobre essas características. É o livro do profeta Jonas. E nós vamos falar especificamente de um capítulo, o capítulo 3, que fala justamente desse momento do arrependimento de Deus. O que a gente vai perceber a respeito do livro de Jonas? A gente já vai ler o capítulo 3. É um capítulo curto, são apenas 10 versículos, mas a gente precisa compreender como que começa essa história. Se a gente for olhar lá no início do livro de Jonas, ele vai dizer que foi a palavra do Senhor que chegou ao profeta Jonas, filho de Amitai. E é um problema já esse primeiro versículo, porque Jonas e Amitai são mencionados no livro dos reis. Por que é um problema? Porque a história que Jonas vai narrar, talvez é uma história que você já ouviu várias vezes, um homem que foi engolido por um grande peixe, ou por uma grande baleia. Existe uma discussão aí se era um peixe grande ou se era uma baleia. Muitos biólogos e oceanógrafos já falaram que não é possível que uma baleia engula uma pessoa, mas aí nós temos relatos modernos, relatos de não muitas décadas atrás, de pescadores no Mediterrâneo que falam que foram engolidos por uma baleia. E aí você tem essa quase confirmação científica desses eventos, e a pergunta que se levanta é: por que essa história que é narrada no livro de Jonas não ecoa no livro dos reis? O livro dos reis menciona o seguinte, ali no capítulo 14 do segundo volume, do volume 2 do livro dos reis, segundo Reis, capítulo 14, dos versos de 23 a 25, que vai falar do reinado de Jeroboão II. Você precisa se lembrar, Jeroboão, ele se torna a referência negativa dos reis de Israel e dos reis de Judá também. Porque no reino de Judá, que é o reino do sul, você tem a referência davídica. Davi é o rei do reino do sul que unifica todas as tribos diante do reino de Israel. Ou seja, ele é quem faz toda a unificação das tribos. Seu filho Salomão faz com que esse reino tenha uma prosperidade absurda. Consegue conquistar novas terras, consegue ter ampla influência. Mas aí vem a história de Roboão, que é o neto de Davi, filho de Salomão, e Jeroboão, o primeiro, que entram em conflito, fazendo com que 10 das 12 tribos que ocupavam os territórios de Israel se separem da dinastia davídica. Inclusive a mensagem que a gente vai ler lá é essa: o que temos nós com a família de Davi ou com a casa de Davi? Nós não temos nada a ver com eles, eles acabam se separando. E aí Jeroboão, ele vai ceder a pressão de sacerdotes, de adoradores, de cultos pagãos da sua região,
e vai criar 2 altares com idolatria, com bezerros de ouro, um na cidade de Betel e outro no norte de Israel, na região de Dan. E isso vai ser algo que vai ferir diretamente, vamos dizer assim, o coração do Senhor, nisso que nós chamamos de antropopatia. Guarde bem essa palavra porque vai ser importante mais para frente. Esse sentimento que nós atribuímos a Deus de ver o seu povo rompendo com os seus estatutos que foram passados por Moisés, relembrados por Josué e referendados no reino davídico. Então, a partir de Jeroboão se criam 2 modelos antagônicos de reinado que é mencionado no livro dos Reis várias e várias vezes. Por exemplo, olha o que diz aqui o texto a partir do verso 23. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. É um reinado bem extenso esse período. E olha o que diz o texto. Ele fez o que o Senhor reprova, não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, que é o primeiro Jeroboão, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel desde Lebo-Hamate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Éfer. Gate era um dos territórios do norte de Israel. Então você vê que o texto vai nos apresentar que o profeta Jonas, filho de Amitai, é esse profeta no período de Jeroboão que escreve um livro. E aí a discussão começa. Por que é difícil a gente associar Jonas a esse período de Jeroboão? Porque o debate acadêmico vai levantar 2 questões. Se é realmente esse Jonas aqui, por que o livro dos reis não contou que os ninivitas ou que o reino assírio passou por um grande momento de conversão, que é o tema do livro? E por que não pode ter sido escrito por um autor que estava no cativeiro, alguém que estava preso, aprisionado e relembrou essa história? Então isso seria, na verdade, um livro da história do profeta Jonas. E o que está acontecendo em Israel nesse momento, que é muito importante a gente frisar? Como nós mostramos aqui no texto, ele restabelece, o rei Jeroboão, restabelece as fronteiras de Israel desde Lebo-Hamate até o mar da Arabá. Ou seja, há um período de uma grande expansão territorial. Israel começa a se expandir, começa a se restabelecer, e isso é atribuído a toda essa prática cultica que está presente ali no texto, que fere justamente os preceitos de Deus. E aí aqui há um paradoxo espiritual que nós podemos apontar, ou seja, ao mesmo tempo que nós temos esse sucesso político, Jeroboão é um rei que fez o que o Senhor reprova, a prosperidade material acompanhada de um declínio espiritual. E o que aparece aqui nesse livro do profeta Jonas que é muito importante a gente avaliar? O profeta Jonas, ele vai mostrar um problema sério de Israel. Israel estava passando por um momento que nós podemos chamar assim de nacionalismo religioso. Em outras palavras, um forte sentimento de superioridade, ou seja, Israel é o único povo do Deus, Criador dos céus e da terra. É o único a quem esse Deus se revelou. E isso trazia um desprezo profundo pelas outras nações, pelas nações chamadas gentílicas ou nações pagãs, que é justamente o contrário do que nós vamos ver, por exemplo, em Êxodo 19, quando Deus diz que eles serão um reino de sacerdotes. Ou seja, as pessoas precisavam chegar a Deus pelo contato com o Deus de Israel, e Israel deveria levar essa mensagem para as pessoas, mas há esse nacionalismo, ou seja, esse fechamento do povo em si mesmo, não querendo divulgar e multiplicar a mensagem do Senhor para as outras nações. E havia aqui também, paralelo a isso, um ódio ferrenho aos assírios, ou seja, Nínive representava a capital do império mais cruel e temido, o futuro destruidor do Reino do Norte no ano 722, quando eles vão invadir Samaria e conquistar Samaria.
E o que tinha Nínive nesse momento? Como é que era o seu contexto? Nínive, ela era uma grande potência militar, era uma das 3 capitais assírias. Você tinha Nínive e mais outras 2, uma delas era Assur, que inclusive dá o nome ao povo assírio, a cidade de Assur. Ela era conhecida por sua extrema crueldade nas conquistas, como a gente já falou isso aqui em outros momentos, como os inimigos conquistados por Nínive, eles eram atravessados por varas de ferro, empalados e colocados expostos para que as pessoas olhassem e temessem o exército ninivita. Eles tinham decapitação em massa, eles tinham deportações, isso vai acontecer no Reino do Norte. Nínive era um povo cruel, um povo sanguinário, um povo que queria a morte e o massacre dos seus inimigos. A Assíria também ela representava como um inimigo mortal, ou seja, ela era uma ameaça constante e que eventualmente destruiria o Reino do Norte. Aquilo que os profetas anunciaram acontece no ano 722. E ela tinha esse simbolismo, era um símbolo teológico, ela representava os impossíveis dessa graça divina, ou seja, quando você olhava para um povo com esse nível de crueldade, com esse nível de prática, você pensa, aqueles ali nunca serão alcançados por Deus. Deus nunca vai chegar naquele povo ali. Aqueles que eram considerados além da salvação. E aí, nesse contexto, nós temos o livro de Jonas. O livro de Jonas aparece mostrando uma história que parece que surgiu de Hollywood. Ou talvez as histórias de Hollywood tenham surgido das histórias bíblicas. Talvez Hollywood bebeu muito desse conhecimento bíblico, dessa criação literária, dessa produção literária tão importante que nós temos aqui no Antigo Testamento, e aí aproveitou isso para vender seus blockbusters, aí, seus filmes que têm sucesso de bilheteria. E a grande questão do livro de Jonas é que ele contém muitos elementos de ironia. Por exemplo, como assim, em 2 momentos do livro, você tem no capítulo 1 isso e depois no capítulo 3, quem ouve e quem se curva para o Deus que Israel tinha por seu, apenas, exclusivamente seu, são os pagãos. Jonas primeiro ele se encontra ali no navio, dormindo enquanto todos aqueles estão na tempestade tentando agradar, aplacar a ira do Deus que eles servem. E quando vem Jonas dormindo e Jonas dá a declaração de que é por conta dele que tudo aquilo está acontecendo, eles falam, vamos orar ao seu Deus, talvez ele tenha misericórdia de nós. E Jonas já sabia, eu sei por que eu estou aqui. Eu sei por que isso está acontecendo com vocês. Eu estou fugindo da presença do meu Deus. E ele está se vingando de mim e atingindo vocês. Me lancem ao mar. Eu garanto para vocês que quando vocês me lançarem ao mar, tudo isso aqui vai acabar. Que é exatamente o que eles fazem. É engraçado que logo depois que eles lançam Jonas ao mar e a tempestade acalma, eles começam a adorar o Deus de Jonas. Eles começam a louvar o Deus de Jonas. E a gente vai ver que isso também ocorre lá em Nínive. Ou seja, Jonas carrega essa mensagem de misericórdia. Essa mensagem de um Deus que se arrepende, como nós falamos no início. Mas a gente vai chegar nesse assunto já já. E aí é muito interessante analisar não apenas o que a literatura do livro traz, né, o que o livro está nos contando, mas analisar as questões que envolvem o profeta. Essa história contada desse profeta, ela traz muitos elementos que nós podemos comparar à nossa própria vida, que nós podemos encontrar eco na nossa própria vida. Como que nós temos lidado com as oportunidades e com os chamados de Deus na nossa vida? Como que nós temos lidado com as aberturas que se apresentam diante de nós, as indicações claras de Deus, você precisa fazer isso? E nós muitas vezes fazemos o que Jonas fez. Olha que interessante. O capítulo 1 vai falar dessa fuga dele. Ele recebe uma ordem direta. Você tem que ir a Nínive. Deus vira para ele e fala, vá a Nínive. Vai lá, vai fazer o que eu estou mandando. O que Jonas faz? Ele vai para Tarsis. Existe uma grande discussão onde seria Tarsis, a gente não vai resolver isso aqui, mas ele resolve ir para a posição completamente oposta. Ele resolve fugir da presença de Deus. Esse nacionalismo dele, essa mentalidade dele tacanha e limitada,
faz com que ele talvez estivesse pensando, isso é uma interpretação dessa ação dele, de que como Deus era um Deus de Israel, se ele fugisse de Israel, Deus não o alcançaria. A ira de Deus se acende contra Israel no território de Israel. Então eu vou fugir para o mais longe possível. Então a maioria dos estudiosos vai entender que Tarsis era uma região provavelmente do outro lado do território encostado das margens do mar Mediterrâneo. Você imagina que Israel está numa ponta do Mediterrâneo, se você quiser depois olhar um mapa você pode ver, e ele queria ir para Tarsis, que estava lá do outro lado do Mediterrâneo. Muitas pessoas inclusive atribuem até a região da Espanha como essa possível localidade. Jonas queria fugir da ação do Deus de Israel. E não se fala quanto tempo eles navegaram. Mas é interessante ver que no meio dessa viagem uma tempestade vai acontecer. E essa tempestade vai fazer, como que a gente já contou, ele vai ser lançado ao mar e a tempestade vai acalmar. E quando ele está ali pensando, e isso é um ponto muito interessante sobre a trajetória do nosso querido profeta, talvez com essa ação ele estivesse pensando, bom, já que Deus está aqui me punindo, é melhor eu morrer. É melhor eu acabar com a própria vida do que eu ter que ir lá sofrer na mão dos ninivitas. Mas Deus tinha um plano diferente para Jonas. O texto vai dizer que Deus fez com que um grande peixe, o termo hebraico, ele não determina se é uma baleia ou se é um grande peixe, diz que um grande animal marinho. Jesus é que quando vai citar o sinal de Jonas, e ele cita que ele ficou 3 dias no ventre da baleia, e a palavra que está lá no grego é ketos, que vem de cetáceo. Então isso é uma das coisas que muitos estudiosos vão entender que Jesus está realmente se referindo a uma baleia. Mas existe também a possibilidade de que a palavra ketos não significaria baleia naquele momento. Então você tem essa discussão teológica teológica e linguística, que envolve se era um peixe, se não era um peixe, se era uma baleia, se não era uma baleia. Mas Deus prepara esse animal e ele vai lá e engole Jonas. E Jonas passa 3 noites no ventre daquele peixe. E ele faz uma oração que é uma oração que aparentemente é de um coração arrependido. Deus não se arrependeu? Deus não é um Deus que se arrepende? Talvez aqui nós estamos vendo o arrependimento de Jonas. E Jonas, ele reconhece o seu erro, ele clama por salvamento e ele promete obedecer a palavra do Senhor. E a pergunta que a gente levanta é, mas será que Jonas realmente mudou? Será que ele foi realmente transformado? Olha o que o texto vai nos dizer no capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Dessa vez, Jonas obedeceu. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. É muito interessante a palavra aqui, o termo 40. Porque Jonas prega 1 dia. Em 40 dias Nínive será destruída. Não sabemos quanto tempo depois essa mensagem chegou até o rei.
O texto aqui não deixa claro se chegou no mesmo dia ou se a mensagem foi se espalhando e chegou ao ouvido do rei. E o rei proclama isso aqui. Mas depois desses 40 dias, o reino de Nínive, da cidade, grande cidade, não é destruído. E o texto é muito claro em dizer que Deus se arrependeu. Aqui nós temos uma miríade de elementos para analisar. Nós vamos tentar ser o mais sucintos possível. Porque o que nós vamos ver nesse trecho da palavra de Deus é algo que deve nos chocar constantemente. Não apenas a questão do arrependimento, não apenas o fato de nós lermos aqui que Deus se arrependeu, mas principalmente o alvo desse arrependimento. Talvez você tenha na sua cabeça aí, de cor, 2 ou 3 nomes de povos, de regiões, de lugares no mundo onde você talvez tenha pensado, esse lugar nunca vai mudar. Esse é um lugar que Deus abandonou. Esse é um lugar onde as pessoas são cruéis, onde elas abusam umas das outras, onde elas matam seus inimigos, onde elas cortam a cabeça. Não precisa ir muito a fundo numa pesquisa online na internet para você descobrir relatos e relatos e relatos de comunidades, de povos, de grupos paramilitares e até mesmo grupos militares que ao longo, por exemplo, do último século cometeram atrocidades, mataram milhões de pessoas. E você talvez pensa, esse povo, Deus já abandonou esse povo aí. Quando nós lemos o capítulo 3 de Jonas, isso nos deve levantar um alerta, deve disparar um alerta diante de nós. Quem está longe demais do Senhor? Quem está afastado demais do Senhor? Quem se escondeu do Senhor de tal forma que ele não consegue mais encontrar? A resposta é muito clara, é muito notória. Ninguém. Ninguém. Quando nós vemos esse texto, quando nós paramos para analisar o que Deus fez em Nínive através do profeta Jonas, e a gente vai analisar esse profeta já, essa mensagem que ele leva. Mas quando a gente vê isso deve ecoar, deve retumbar em nossos ouvidos. Ninguém está longe demais da misericórdia do Senhor. E nós precisamos estar com os ouvidos atentos, com os ouvidos bem abertos, para ouvir aquilo que o texto vai dizer logo no primeiro versículo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Talvez Deus está falando contigo. Talvez Deus está falando comigo. Talvez Deus está falando com a sua igreja. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Voltem os seus olhos para aqueles que eu quero derramar a minha misericórdia. E o texto vai dizer isso. Deus dá essa segunda chance a Jonas. Deus podia ter falado, já que você não quis fazer, em vez de eu te mandar uma baleia que vai te engolir, vou mandar um tubarão branco, vou mandar uma orca, vou mandar um grupo de peixes que vai cada um pegar um membro seu e puxar para cada um para um lado. Poderia ter feito isso. Vou eliminar você da face da terra e vou levantar um outro profeta que me obedeça. Mas Deus dá uma segunda chance. Isso para nós é muito importante. Às vezes a gente acha que a oportunidade passou. Deus quis falar conosco e nós fechamos os nossos ouvidos e agora a oportunidade passou. Há a oportunidade de você se voltar para Ele. Há a oportunidade de, se você ouviu a voz dele te convocando para segui-lo e você se afastou de Deus, não estou nem dizendo para você se tornar um profeta como Jonas, mas de repente para você caminhar com Deus. Há a oportunidade de voltar. Volte-se para Deus, volte os seus olhos para Deus, peça que Ele fale com você de novo, Ele dá segundas chances. Não abandone o Deus que te ama e que quer ter um relacionamento com você. Ele tem o mesmo comando que foi dado na primeira vez, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. Talvez Deus está falando comigo e com você que nós precisamos ser mais ativos nessa divulgação da sua ira vindoura. Porque a ira de Deus vai atingir a terra. Ele prometeu isso. E quando nós lemos Apocalipse, nós vemos exatamente essa execução. Mas nós temos em Apocalipse a redenção.
a redenção daqueles que depositaram a sua confiança, a sua fé no Deus Criador e no Filho Salvador. E através do Espírito Santo caminharam com esse Deus durante o resto das suas vidas. Talvez Deus está falando, o momento é agora de vocês levantarem a voz e mostrar para as pessoas que elas estão caminhando para a perdição. A mensagem, ela é de Deus. Ela não é do profeta Jonas. Ela não é do pastor Jonatas. Ela não é sua, meu querido ouvinte. A mensagem é de Deus. Deus clama para que as pessoas voltem-se a Ele. E Ele clama nessa dualidade de destinos. Ele clama avisando, o meu juízo vai chegar e eu entreguei o meu filho para te resgatar. Se você rejeitar o filho, você vai cair no juízo. Que é isso que Jonas prega à cidade de Nínive. E a pergunta que a gente levanta é essa: será que tem limite para as vezes que Deus vai nos dar? O que eu recomendo, por experiência própria, é que você se volte o quanto antes. Porque o quanto antes você se voltar, se você, na verdade, demorar muito para voltar, você vai olhar para trás e falar: o que eu estava fazendo com a minha vida naquele período? Não há nada melhor do que você estar andando segundo a vontade desse Deus misericordioso e resgatador. E Jonas obedece à palavra do Senhor. Só que tem características aqui na cidade que nós lemos que são importantes a gente frisar. Diz que ela era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Ou seja, ela tinha uma população estimada ali de 120 mil pessoas, que é mais ou menos o que é citado, na verdade, no livro, no capítulo 4. Então era uma cidade muito populosa, era uma cidade enorme para aquela época. Uma cidade de 120 mil pessoas naquele momento era uma cidadela, era um negócio assim imponente. E ela era uma das 3 capitais desse reino assírio, que era inimigo direto de Israel. Você percebeu como que Jonas pregou essa mensagem? Necessários eram 3 dias para percorrer a cidade. Ele só faz em 1. Ou seja, ele já fez a mensagem, como nós dizemos no jargão popular, né, no hebraico erudito, ele fez a mensagem meia boca. Ele fez um negócio assim de qualquer jeito. E ele prega a mensagem mais dura e mais direta, curta que ele poderia. Ele diz: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ele não clama por arrependimento. Ele não clama dizendo: olha, o Senhor me mandou aqui dizendo que vocês têm que se voltar para Ele. A frase dele é só essa: daqui a 40 dias Nínive será destruída, demonstrando no seu coração até o seu desejo. O desejo de ver a destruição dessa cidade. Eu não vou fazer uma pregação muito boa, porque eu quero que esse povo aqui se arrebente pelo que eles fizeram, pelo que eles são. E muitas vezes a gente está tendo uma atitude muito parecida. Principalmente quando nós ouvimos das atrocidades que acontecem contra aqueles que são queridos nossos. E um pastor foi decapitado em tal lugar. Milhares morreram num país tal porque um povo de um outro espectro religioso invadiu as terras e saiu matando, estuprou as meninas, sequestrou as crianças. Esse povo tem que morrer. Quando eu tiver oportunidade, se eu tiver que falar, eu vou fazer a mensagem mais sem vergonha que eu puder na minha vida só para cumprir ali tabela. Essa mensagem não tem apelo emocional, não tem oferta de esperança. Aparentemente, nós não vemos isso aqui. Só que aí, como a gente já falou, a mensagem não é nossa. A mensagem é do próprio Deus e Ele causa a transformação que Ele quer causar. Ele faz com que a mensagem tenha o impacto que Ele quer. E o que vai acontecer? Só fala isso no texto. Os ninivitas creram em Deus. Jonas não menciona Deus. Talvez alguém foi perguntar: o que esse cara está falando? De onde é que ele é? Talvez alguém descobriu: olha, ele é um profeta de Israel, o Deus dele que está falando. É por conta desse Deus que ele está aqui. Alguém pode ter cavucado e procurado a história do profeta Jonas. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Eles creem imediatamente,
do maior ao menor, ou seja, representando toda essa sociedade, e declaram um jejum e vestimentas de arrependimento, essas vestimentas de pano de saco que representam o coração realmente arrependido. E aí a gente vê esse contraste muito claro que é apresentado aqui. Israel tem séculos de profetas e simplesmente caminha dia após dia para a sua própria destruição, desobedecendo os preceitos de Deus para aquele povo. E Deus avisando, eu vou trazer juízo contra vocês. Israel não tem resposta, é baixíssima. Nínive tem um dia de pregação e ela tem um arrependimento total. Isso nos serve para ensinar o quão nós devemos confiar na mensagem do Senhor. O quanto nós devemos estar dispostos a pregar essa mensagem, não pela nossa própria capacidade, não pela nossa eloquência, não por aquilo que nós podemos, de uma forma ou de outra, convencer as pessoas, mas pelo impacto que a mensagem que nós carregamos tem, essa mensagem de salvação, essa mensagem de transformação. Até o próprio rei vai se levantar. O rei, que é aquela figura que é muito, além de poderosa, ela é uma figura emblemática. Os movimentos do rei são muito observados. Lembra no caso de Esther, o livro de Esther vai mencionar que quando Mordecai fala para Esther entrar na presença do rei da Síria, no rei da Pérsia, perdão, e ele diz para ela, olha só, não pense que pelo fato de você estar na corte do rei que você vai ser poupada, vai chegar o juízo para todos os que são de descendência abraâmica, todos os judeus, né? E aí ela diz, eu vou entrar no rei, se ele estender o cetro para mim, significa que eu posso falar, senão eu vou morrer. E se eu morrer, eu vou morrer fazendo aquilo que Deus está me mandando fazer, apesar de o nome de Deus não ser citado ali na história. Então essa figura real ela é muito emblemática. E aqui o texto vai dizer que o próprio rei se levanta, que tira o manto real e se veste de pano de saco e senta sobre cinzas. Ou seja, é um jejum completo da cidade. Pessoas e animais, todos vestidos de pano de saco, um clamor a Deus com todas as forças e o abandono desses maus caminhos e da violência. Muitas vezes a transformação que nós vamos ver em certas partes do mundo ocorrerá quando um Jonas aparecer. Quando alguém se dispor a ir lá e pregar a mensagem, se for do jeito do Jonas e o Senhor quiser transformar, amém, mas que seja muito melhor do que o que ele fez, que seja uma dedicação de uma vida. Existem inúmeros relatos na história da civilização, principalmente da civilização oriental, entre povos indígenas, tribos no meio da África, regiões que foram extremamente impactadas por pessoas que dedicaram a sua vida a amar aquele povo. Não é o caso do profeta aqui. Não é o caso que nós estamos vendo. Ele tem pouquíssimo amor pelo povo de Nínive. Mas a mensagem proclamada lá transformou a situação e transformou o destino daquele povo naquele momento. E aí o que nós vamos ver? O rei pagão, com uma teologia muito bem embasada. Ele vai dizer, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Ele entendeu que não há como se livrar da ira do Deus vivo. Não há como se livrar da execução desse Deus pelas próprias forças. Você só pode apelar para a sua misericórdia. Esse talvez representa aqui um reconhecimento de não manipulação, um reconhecimento de que ele não pode burlar as regras desse Deus, ele precisa se sujeitar a ele. E é o que ele faz, ele não consegue fazer isso, manipulá-lo, não, ele compreende que Deus talvez possa mudar de ideia. E ele não presume misericórdia, dizendo que se a gente fizer isso, Deus vai mudar a sua ideia, mas ele apela a ela, ele busca essa misericórdia. E aí mais um item de ironia que nós vemos aqui no texto. Nós falamos lá do pessoal que estava no barco, e agora você tem um rei pagão que entende melhor a misericórdia de Deus do que o próprio profeta que Deus mandou para lá. Ou seja, Deus se arrepende. Essa é uma grande surpresa do texto. Deus muda de ideia, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado.
O que foi que Deus viu em Nínive? Ele não viu apenas ações externas, porque ele sonda os corações. Ele viu transformação genuína. Eles abandonaram os seus maus caminhos. E aí nós temos esse diálogo aqui com um verbo muito importante no hebraico chamado naham, que é o verbo que significa um sentir, um pesar, é um voltar atrás, é um retroagir, ter compaixão, esse verbo que é apresentado aqui. Ou seja, Deus continua sempre fiel aos seus princípios, ele não abriu mão dos seus princípios quando ele toma esse tipo de atitude. Mas ele não tem rigidez nos seus métodos. Em vários momentos, nós vamos ver aqui na história, Israel passou por uma situação análoga, uma situação parecida. Essa ameaça ela era condicional, ela não era absoluta. Deus olha para o povo e vê o arrependimento, e é claro, o que nós falamos mais cedo, aquela antropopatia, é a relação que nós construímos no texto para mostrar a ação de Deus nessa história. Então nós pegamos elementos, sentimentos humanos e atribuímos a Deus para a gente poder compreender melhor o que foi essa ação de Deus. Porque é verdade que Deus não foi pego de surpresa em hora nenhuma. Deus não muda a sua trajetória, Deus não muda os seus propósitos, mas Ele permite que as coisas aconteçam para que o seu propósito se cumpra. Talvez tudo isso que acontece em Nínive ocorre para que eu e você hoje possamos olhar para a história desse povo e pensar, será que eu realmente também não tenho a mesma atitude de Jonas com relação a algumas pessoas ou alguns povos? Então onde é que está o problema dessa história? O problema está no profeta. O problema é Jonas. Por quê? Como é que Jonas se comportou ou como ele reagiu a esse arrependimento em massa? Como que ele viu tudo isso que aconteceu? Será que ele teve uma celebração por essa vitória espiritual, o Espírito de Deus agindo no meio do povo ali de Nínive, e ele se alegrou com isso? Será que ele ficou alegre que Deus derramou da sua misericórdia para com um povo tão cruel? O capítulo 4 vai nos dizer que não. Vai dizer que ele ficou furioso. Ele até vai brigar com Deus. Eu sabia que você era um Deus que se arrepende. Eu sabia que você é um Deus misericordioso. Por isso que eu não queria vir para cá. A mentalidade de morte, de vingança do profeta. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Às vezes o sentimento de antipatia e de ódio vai dominando o nosso coração e nós queremos ver a morte, o massacre do outro. Não importa o que a outra pessoa causou, importa que ela também é alvo da misericórdia de Deus. Nenhum dos sofrimentos, a gente vai lembrar isso aqui, 2 Coríntios capítulo 4, nenhum dos sofrimentos que nós vivemos aqui se compara ao peso de glória que está sendo preparado para nós. Então esses sofrimentos aqui, eles na verdade nos preparam, nos ensinam a trabalhar essa misericórdia. E Jonas não compreendeu isso. Ele prefere morrer a ver a cidade de Nínive salva. E ele tem mais compaixão por uma planta que nasceu, lhe deu sombra e depois morreu, do que por aquela cidade de 120 mil pessoas. Onde está o nosso parâmetro? Como está o nosso termômetro? Será que nós temos buscado levar essa mensagem de salvação, de transformação a todos os lugares que nós pudermos levar? Será que nós temos orientado a nossa vida para viver de uma forma que tudo aquilo que nós temos e nós somos e que somos está dedicado a entregar essa mensagem para essas pessoas que são alvo da misericórdia de Deus? Ou será que nós temos focado a nossa vida nas nossas próprias impressões, nos nossos próprios pensamentos? Nós temos buscado a nossa satisfação, buscado a nossa alegria, buscado o nosso, palavrinha muito boa, o nosso conforto, a nossa estabilidade. E temos deixado um mundo que cavalga em direção às trevas, sucumbir diante das suas próprias ações. Você tem os seus ouvidos abertos. Você tem ouvido o clamor de Deus, o chamar de Deus, a voz de Deus que está falando para você que acredita no poder salvífico do seu Filho
que você deve ser sal e luz por onde você passa? Ou será que você está como Jonas, fugindo da presença de Deus? Ou será que você ainda está pensando, vou fazer o trabalho mais sem vergonha que eu puder só para Deus parar de falar comigo e falar, Deus, eu fiz a minha parte? Como que você tem vivido a sua vida? Essa é uma pergunta que eu faço constantemente. E a resposta não é bonita não. Muitas vezes eu sou pego no contrapé. Eu olho para o que eu tenho feito e falo, poxa, mas eu só estou pensando em mim. Eu só estou querendo o bem bom. Eu também preciso ser confrontado. Eu também preciso me voltar, eu preciso me direcionar para essa mensagem transformadora de que Deus é um Deus misericordioso. E é muito interessante porque a gente vai ver esse contraste revelador. No capítulo 3, Nínive ouve uma mensagem e crê imediatamente. Do rei ao menor, todos se arrependem. Eles jejuam, oram e mudam de vida. Eles têm compaixão até pelos animais, ou seja, eles fazem um jejum coletivo. E eles reconhecem que, se eles fizerem isso, talvez esse Deus poderoso tenha misericórdia. O nosso querido profeta, nos capítulos 1 e no capítulo 4, recebe o chamado direto de Deus e ele foge. Depois ele só se arrepende quando ele está perto da morte, que é o caso do capítulo 2. Ele ora apenas quando ele está desesperado. Ele tem mais misericórdia e pena da planta do que de todas as pessoas que estavam na cidade. E ele sabe que Deus é misericordioso, mas ele não quer que esse Deus perdoe Nínive por tudo aquilo que ele viu. Quando a gente vai ver essa questão do arrependimento de Deus, já caminhando para o final da nossa reflexão, Deus ele tem isso em vários pontos da história do Antigo Testamento. Deus ele responde ao arrependimento humano. Deus ele responde a situações em que ele prometeu executar e coloca a condicional se vocês mudarem os seus caminhos, se vocês transformarem a sua ação, eu vou me arrepender do que eu prometi a vocês. Que é uma forma novamente literária de dizer que tudo aquilo que Deus está fazendo, ele o faz para o arrependimento do ser humano, para a mudança de atitude, para a mudança de percurso. Olha o que vai dizer lá em Jeremias capítulo 18, verso 8. E se essa nação, falando de Israel, e se essa nação que eu adverti, converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Existem vários exemplos bíblicos que nós podemos citar de Deus tendo essa atitude, essa fala de arrependimento, a forma como ele encontrou de chegar ao coração do ser humano. A forma que ele encontrou de falar diretamente ao coração daquele povo que ele quer alcançar. E o que isso diz para nós? O que isso nos ensina? Nós precisamos ser parte da surpresa de Deus. Talvez para Jonas, que conhecia e que vai mencionar isso no capítulo 4, eu sabia que você era um Deus misericordioso, isso não chegou como muita surpresa. Mas talvez para as pessoas que ouviram essa história e que registraram essa história, levando em conta que nós pensamos, talvez uma pessoa posterior escreve o livro de Jonas, tenha sido uma surpresa muito grande ver um povo como Nínive, com a sua crueldade, com a seu desejo de sanguinário de matar os outros, ter visto um povo como esse se arrepender, transformar a sua vida. Talvez Deus está chamando a mim e a você para sermos parte dessa surpresa que vai impactar as outras pessoas. Deus ainda surpreende com a sua misericórdia. Ele ainda transforma os impossíveis. Ele ainda usa mensageiros imperfeitos. Tem me usado. E eu posso fazer coro com o apóstolo Paulo. Deus, ele utiliza os pecadores. E eu posso dizer que sou dos pecadores, talvez eu seja o maior deles. Quantas vezes eu luto contra a minha própria índole, contra o meu próprio desejo pecaminoso. Mas pessoas relatam, nossa, sua palavra aquele dia me abençoou. Eu ouvi você falando sobre aquele tema e falou exatamente algo que eu estava precisando ouvir. Deus usa os imperfeitos. Ele quer usar a mim e quer usar você.
A grande questão é, será que nós estamos dispostos a ser instrumentos dele? Será que nós vamos celebrar quando Deus agir contra aqueles povos cruéis, sanguinários, que têm agido na nossa época e no nosso meio? Ou será que nós vamos ficar ressentidos, como Jonas? Eu me lembro aqui da passagem do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, recomendando como deveria ser a ação deles uns com os outros, dizendo assim lá no capítulo 4, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. O povo de Deus que compreende o perdão que recebeu, a maravilhosa graça que caiu sobre nós, é o povo que tem que distribuir a mensagem de misericórdia, até mesmo nos ninivitas dos dias atuais. Que a sua vida seja uma bênção por onde você passar e que Deus nos ajude a entregarmos a melhor mensagem possível em qualquer lugar que Ele nos levar. Que Deus o abençoe.
Muitos são os projetos da IBNU ligados ao reino de Deus. Nós abençoamos crianças, adolescentes, adultos, ensino bíblico, ajudando comunidades de muita limitação social e financeira, projetos como UNA, como Dignitate, como Tesouro Azul e Missão em São Paulo, no Brasil e no mundo. Nós temos quase 50 projetos com envolvimento direto ou indireto. Você é nosso convidado a investir no reino de Deus por meio do seu dízimo, oferta, contribuição, conforme desejar o seu coração. A IBNU é uma comunidade séria nesse sentido, que de fato usa os recursos com a finalidade de abençoar o reino de Deus. Nossa gratidão a todos aqueles que têm nos ajudado e queremos entregar esse momento a Deus para que tudo isso que for enviado através aí do nosso Pix, através do QR Code ou por depósito direto, seja utilizado no reino de Deus para fazer diferença, para abençoar as pessoas com o Evangelho e aquilo que é desdobramento dessa graça divina na nossa vida. Muita gratidão a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Mais uma celebração que está encerrando. Foi muito bom ter você aqui com a gente e eu quero convidar você agora a fazer o quê? Compartilhar essa celebração com o maior número de pessoas que você pode. Tanto para os seus amigos, quanto também para os seus inimigos. Compartilha para todo mundo, para que todo mundo possa ser abençoado por essa mensagem, por tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Se você não segue a IBNU nas redes sociais, procura aí Instagram, Facebook e também aqui no YouTube. O que você ainda não segue a gente aqui, clica no seguir aí, ativa o sininho. Vai ser uma grande alegria estarmos juntos de novo. Tchau! Ninguém como Jesus.